Oi, oi. Ok. Boa noite, amados. Nesse momento, vamos ter um momento de breve reflexão, silenciosamente. Vamos estar nos preparando para o culto. Dentro de alguns instantes, nós já vamos iniciar. Então, vamos refletir, orar, pedir para Deus por esse momento, né? E já vamos estar iniciando o nosso culto de hoje. Amado Pai, diante da sua presença, nós te agradecemos, Senhor, mais uma vez por estarmos na sua igreja, Pai. Senhor, nós te oferecemos esse culto, Pai, e convocamos a todos os nossos irmãos, todos os membros que possam estar à sua casa, Pai, para juntos te oferecermos esse culto. Obrigado, Senhor, mais uma vez, por esse momento, pela nossa igreja e pela disponibilidade que nós temos de estar aqui à sua casa. Nós te agradecemos, Senhor, por este momento. Em nome do seu Filho amado, Jesus. Amém. Queridos irmãos, vamos celebrar o nosso culto de hoje. Iniciando o nosso momento de adoração, convido os irmãos para abrir a Bíblia no Salmo 99. Salmos 99. Gostaria que os irmãos acompanhassem a leitura. Salmo 99, palavra do Senhor diz assim: Reina o Senhor, tremam os povos, ele está entronizado acima dos querubins, abala-se a terra. O Senhor é grande em Sião e sobremodo elevado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome grande e tremendo, porque é santo. És rei poderoso que ama a justiça. Tu firmas a equidade. Executas o juízo e a justiça em Jacó. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o escabelo dos teus pés, porque ele é santo. Moisés e Arão entre os seus sacerdotes e Samuel entre os que lhe invocam o nome, clamam ao Senhor e ele os envia. Falava-lhes na coluna de nuvens. Eles guardavam seus mandamentos e a lei que lhes tinha dado. Tu lhes respondeste, ó Senhor, o nosso Deus. Fosse para ele Deus perdoador, ainda que tomando vingança dos seus feitos. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o seu santo monte, porque santo é o Senhor nosso Deus. Amém. Quero convidar os irmãos nesse momento, aqueles que puderem estar de pé, para juntos entoarmos o hino 38 do Inário Novo Cântico. Amou e nos salvou.
Amém. Eu quero convidar a nossa irmã Rose para nos elevar numa oração de adoração ao nosso Deus. A igreja pode se assentar. Nesse momento nós nos colocamos à disposição de Deus para apresentar os nossos pecados. Nós somos pecadores natos. Nós nascemos do pecado. E por sermos pecadores, Deus nos amou tanto que deu o seu Filho para que nós possamos nos arrepender e apresentar esses pecados a Ele. E abrir as portas para estarmos mais próximos a Deus. Esse momento é um momento em que nós vamos pedir perdão a Deus pelos nossos pecados. Todos nós sabemos aquilo que nós cometemos que desagradou a Deus. Todos nós sabemos aquilo que nós fizemos que não tem sido bênção, não só para a nossa vida, mas na vida de todos nós, de todo o seu povo. Porque o nosso pecado compromete todo o nosso corpo. Eu quero convidar os irmãos para abrirmos a Bíblia no Salmo 32. Salmo 32. Peço que os irmãos acompanhem a leitura. Salmo 32, de 1 a 7, a palavra de Deus diz assim: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim e o meu vigor se tornou em sequidão de estilo. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas, e em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo. Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Amém. Queridos, o salmista coloca aqui que ele apresentou os pecados para Deus, na certeza de Deus perdoá-lo. Essa certeza é dada justamente porque Deus nos ama verdadeiramente. E não é aquele amor qualquer, é aquele amor perdoador. É aquele amor que você pode errar. Sim, você talvez erre. Lógico, nós erramos a todo tempo. Mas Deus está de prontidão para nos perdoar o pecado. Para isso, não é simples. Simplesmente, olha, eu vou errar e Deus vai perdoar o pecado a todo momento. Nós precisamos do arrependimento verdadeiro. Nós precisamos estar mostrando e sentindo que nós realmente transgredimos a Deus, que nós magoamos a Ele, que nós estamos sofrendo com aquele pecado, que aquele pecado nos corrói. Diante desse arrependimento, nós somos perdoados. O arrependimento é verdadeiro. Não é um simples pedido de desculpa. Nesse momento, nós devemos lembrar de algumas coisas que nós fizemos no passado. E de algo que nós fizemos hoje, há poucos instantes. Não sei. Você sabe. Deus sabe. E não é porque Deus saiba
de todos os seus pecados que Ele simplesmente vai deixar passar. Ele quer saber se você lembra de todos eles. E que se você está com seu coração arrependido verdadeiramente. Então nós cedemos esse espaço, esse momento agora, para em oração silente, cada um apresentar para Deus o seu pecado. E arrependido verdadeiramente, pedir perdão para Deus. Que nós possamos fazer esse momento de oração silente agora. Pai amado e querido, diante da sua presença, Pai, nós queremos nos apresentar, Pai. Colocar para Ti todos os pecados que nós fizemos, Pai. Todos os erros que nós cometemos, em todas as esferas da nossa vida, Senhor. Por ação, por omissão, Senhor, pecados em pensamento, pecados, Senhor, que tem nos afastado de Ti, nos colocando na condição de mortos para Deus. E nós Te pedimos nesse momento, Senhor, pelo Seu perdão, porque nós estamos arrependidos, Senhor. Nós sabemos que nós transgredimos a Sua lei, Pai. Nós sabemos que nós Te ferimos, Pai, nós Te magoamos, mas antes de tudo, Pai, nós nos comprometemos diante de Ti. E isso nos afeta, Pai. E isso nos afeta porque, tornando distante de Ti, Pai, nós estamos não próximos à salvação. Nós não estamos próximos, Pai, de estar recebendo a bênção que nós gostaríamos. E nós estamos nesse processo, Pai, de mudança a todo tempo. E que o Senhor possa nos tratar, Senhor. Sozinho nós não conseguimos, Pai, e por isso nós Te pedimos. Pai, que o Senhor possa nos tratar, Pai. Que o Senhor possa cuidar do nosso pecado, Senhor. Aquele pecado que está guardado, Pai, dentro da nossa gaveta, naquele espaço onde ninguém alcança, Pai, só o Senhor pode alcançar. E é nesse ponto que nós Te pedimos a Sua bênção, Pai. Nós Te pedimos o perdão, Pai, em todos os momentos, mas aqueles pecados, Pai, que têm nos desviado dia após dia, Senhor. Esses pecados que têm nos afligido, momento a momento, e muitas vezes nós não conseguimos nos libertar dele, Senhor. É dele que nós Te pedimos o perdão. Pai, nós colocamos essa oração, Pai, em nome do Seu Filho amado Jesus. Em nome, Pai, em pedido da nossa igreja. Amém. Queridos, eu quero convidar mais uma vez os irmãos que puderem estar de pé, para juntos cantarmos o hino 71 do Inário Novo Cântico. Aqueles que puderem estar de pé. Se sofrimento Te causei, ó Deus, e ao meu exemplo fraco tropeçou, e eu não andei nos bons caminhos Teus, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, e amor ao meu irmão não demonstrei, ao sofredor eu não quis ajudar, perdão, Senhor. Se negligente foi o meu viver, sem me dispor a pelejar por Ti, e firme em Teu trabalho eu não quis ser, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração, e vem livrar-me do pecado vil. Renova este pobre coração.
Amém. Eu vou pedir para a igreja continuar de pé e agora nós vamos cantar louvores ao nosso Deus. Quero convidar o nosso irmão Igor para estar à frente, para trazer louvores ao nosso Deus. Esse é o momento também dos nossos dízimos e ofertas. Os irmãos que vieram preparados, tá? O gasofilácio está à frente. Que os nossos convidados não se constranjam, tá? Os nossos visitantes não se constranjam. Porque essa é uma obrigação do membro da igreja. Ele não tinha qualquer
glória enche este lugar. Oh, oh, Glorioso Pai, amado Deus, diante da sua presença, mais uma vez, Pai, nós te agradecemos por esses louvores, Pai, e te oferecemos eles, Senhor, como uma forma de trazer os nossos irmãos, Pai, espiritualmente para dentro da sua palavra. Obrigado, Senhor, por esse momento. Pai, nós te agradecemos pela igreja, Pai, e o quão é lindo, Senhor, escutar as vozes clamando, te louvando, Pai, e também te agradecendo. Pai, nós te pedimos, Pai, te agradecemos. No nome santo do amado, seu Filho amado Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Queridos, nós vamos iniciar agora a nossa palavra. Antes eu quero fazer alguns breves comentários. Nós estivemos por alguns dias de férias, afastados, e confesso aos irmãos que eu tenho sentido muita saudade dos irmãos. Domingo nós estivemos aqui, apesar de ainda estar em férias, nós estivemos em atividade, mas nós sentimos faltas de muitos irmãos, porque vários irmãos estão adoentados, vários irmãos, por uma coincidência, se é que existe coincidências, estão doentes, estão enfermos. A nossa irmã, tanto a Rose, Emerson, desculpa usar os nomes de vocês como exemplo, tá? A irmã Marta, tá? Passaram por problemas de saúde. Não só eles, mas boa parte da igreja ainda está afastada, acometida ou pela gripe, ou por outros problemas de saúde. E é interessante nós comentarmos isso, porque nós vemos que dia após dia, quando os servos de Deus, quando a sua igreja se levanta, o inimigo se rebela. O inimigo se levanta junto. E aí ele usa de artimanhas, não só para te desviar ao pecado, e aí você fica naquela dúvida, olha, eu estou tão pecador essa semana que eu não mereço ir à igreja. E também aqueles que se deixam levar também pela doença. Tem doenças que realmente nós sabemos que são dificultosas. Alguns problemas que nós temos aqui na igreja, que são problemas sérios e problemas graves. E as pessoas têm passado por isso constantemente. São momentos difíceis. São momentos de luta e de batalha que a nossa igreja tem passado. E sabem por quê? Porque a nossa igreja começou a fazer diferença. Porque a nossa igreja começou a se levantar. Porque a nossa igreja começou a trabalhar. E nós colocamos que nesse segundo semestre nós estaríamos já começando agosto explodindo. Fazendo 1 milhão de atividades. O que o inimigo faz? Coloca um doente ali, outro doente aqui, outro ali, outro aqui. A igreja toda, 80% da igreja está adoentada. E não está sendo fácil para ninguém. Estão muitos aqui da igreja, estão passando por problemas dificultosos. Problemas físicos que elas não conseguem sair do seu ambiente. Fora isso, os demais problemas. Problemas no trabalho, problemas de relacionamento.
o inimigo tem se levantado. Só que existe um problema sério nesse argumento. Porque quando nós estamos argumentando assim, nós estamos dando mais poder ao diabo do que ele merece. O poder é de Deus. E nós, às vezes, estamos tão preocupados, achando que a doença, a dificuldade, é tudo obra do Satanás. Nem tudo é obra dele. Mas será que não é aquele momento que Deus nos reserva para falar assim, ó, fica aqui, cuida da sua saúde agora, porque lá na frente nós vamos para a obra. Porque ninguém vai à obra doente. Todos precisam estar saudáveis. Aqui hoje nós não temos militares, mas nós temos o nosso irmão que é da guarda. Ele sabe que se ele estiver doente, ele não vai para a rua, ele não vai ter condição de fazer o seu serviço adequado. O soldado é a mesma coisa. E como nós queremos ser soldados de Deus enfermos? A maior enfermidade que o diabo nos dá é nos conduzir, nos apresentar o pecado. E nós nos deixamos levar a isso. São momentos difíceis. E todos esses momentos não deixam de ser batalhas. Batalhas espirituais que nós temos que lidar dia após dia, que nós temos que estar enfrentando como verdadeiros soldados em campo de guerra. Queridos, eu quero convidar os irmãos para hoje nós estarmos falando sobre batalha, sobre as batalhas da nossa vida. Quero convidar os irmãos, após essa introdutória, a abrirmos a nossa Bíblia em Efésios 6. Versículos de 10 a 13. Efésios 6, de 10 a 13. Peço que os irmãos acompanhem a leitura. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do inimigo, ou do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e a carne, e sim contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai amado, diante da sua palavra, Senhor, nós te pedimos que o Senhor nos capacite, Pai, para estarmos levando a sua mensagem assim como ela é, Pai, como o Senhor quer que ela chegue aos nossos irmãos, Pai. Abre os nossos entendimentos, Senhor, a começar em mim, Pai, que eu possa estar aprendendo cada dia mais com a sua palavra e principalmente, Senhor, com essa palavra. Fala aos nossos corações, Senhor. Em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Resistindo às batalhas espirituais. Paulo escreve essa carta para a igreja de Efésios, em Éfeso. E aqui no último capítulo ele está falando sobre uma batalha. Ele tratou na carta aos Efésios sobre boa parte sobre esse tema, sobre as batalhas espirituais. O que é interessante é que nós podemos pensar que essas batalhas existiam naquele tempo. Mas por que Paulo fala isso? Paulo quer mostrar para o povo que essas batalhas espirituais que muitas vezes nós estamos passando, elas existem sim, mas elas não têm o poder todo que nós damos ao inimigo. Não é o diabo que tem poder, é Deus. E Paulo quer mostrar isso ao povo.
Existem batalhas espirituais, sim. Existem batalhas espirituais que vão te destruir, que podem te destruir, mas Deus não vai permitir. Quando nós tratamos o livro de Jó, nós vemos isso muito claro. O que Jó fez para sofrer tudo aquilo que ele sofreu. Mas Deus estava com ele a todo tempo. E será que hoje nós temos a condição de ver, assim como Paulo mostrou? Não estamos em tempo diferente do que era há 2000 anos atrás. Há 2000 anos atrás, quando foi dito isso, eles estavam passando o mesmo que nós passamos hoje. Vocês querem ver só? Se eu citar aqui alguém que tenha problema familiar, com certeza todos vão levantar a mão. Tem gente que vai levantar a mão e os pés, né? E eu levantaria a mão, os pés, ficaria de pé e dava 3 pulinhos para cima ainda. Todos nós temos esses problemas. Quem tem problemas aqui no próprio relacionamento conjugal? Quem tem aqui problemas no trabalho? Quem aqui tem problemas financeiros? Mas muitas vezes nós colocamos todas essas batalhas somente como obra do diabo. Elas, boa parte são sim. Mas ele não põe essas batalhas na sua vida. Ele põe as dificuldades, ele te apresenta o pecado e você entra na onda dele. Como já foi dito aqui, ele não te pega pela mão, vem aqui, vamos colocar a mãozinha aqui no pecado, não. Ele alimenta isso para você. Assim como ele fez com Eva, ele trata de uma forma que fala assim, olha, você pode pecar. Vai dar nada não. Será? Paulo mostra isso para o povo e o povo precisa entender isso e ele repete isso várias vezes. E aí ele fala em uma linguagem que o povo vai entender, porque ali grande parte era militar. E aí ele fala de armaduras. Se revestir de armaduras. A nossa maior armadura é Cristo. E Ele é o nosso único Salvador. É Ele, somente Ele, que pode nos afastar de todos esses pecados. É só Cristo que pode nos dar a direção correta. Paulo mostra isso para o povo. Paulo fala isso para todos aqueles que estão se desviando. E aí nós paramos para pensar assim, epa, se acontecia isso há 2000 anos atrás e acontece agora, estou com problema. Estou com problema porque eu tenho cedido às dificuldades da minha vida e aceitando as barreiras que o inimigo tem colocado para mim. Eu tenho aceitado isso de uma forma que isso tem mudado a minha vida para pior. A ideia da batalha mostra que não chegamos a uma guerra final. Quando nós falamos de batalha, não é toda a guerra. Existem batalhas que vão vir dia após dia. Tem batalhas que talvez nós estejamos passando, tá, hoje. Tem batalhas que nós estamos passando há meses. Tem batalhas que nós estamos passando há anos. Mas são batalhas, porque a guerra final virá. Ela vai chegar. Só tem um detalhe. Nós temos Cristo como nosso general para nos conduzir. O problema é que muitas vezes nós não focamos em Cristo. Nós não seguimos o nosso general. Nós falamos dia após dia que nós seguimos, mas nós teimamos em nos desviar. É por isso que existem muitos problemas da mentira, da corrupção, da ira. E se nós formos citar aqui, vai ficando grande, vai aumentando.
Os nossos erros são grandes, mas nós temos um caminho para seguir. Primeiro, aprender que nós temos que nos afastar dessas dificuldades. Segundo, deixar de dar atenção ao diabo. E desculpem citar várias vezes, mas infelizmente nós temos que tratar assim. É triste. É triste porque hoje muitas igrejas, elas tratam muito mais do problema do inimigo do que a salvação em Cristo. Nós aqui estamos mostrando a salvação em Cristo como primordial para as nossas vidas. A salvação em Cristo, ela pode ser alcançada e pode ser aproximada, depende do que nós estamos fazendo. Querem um exemplo? Se você estiver mentindo, você pegar a Bíblia e começar a ler a Bíblia, você vai parar de mentir. O problema é que nós não estamos mais nos atendo aos estudos bíblicos, nós não estamos mais focados no aprendizado da palavra, na leitura da palavra todos os dias, no estudo da palavra. Nós não estamos mais focados no que é certo, que é a palavra viva de Deus. Se Cristo está na palavra e Ele fala conosco a todo momento, nós não queremos às vezes ouvir a palavra de Deus. Isso significa que nós não queremos ouvir a Cristo todos os dias. Ou seja, nós abrimos precedentes para o inimigo. Nós deixamos brechas para ele. Em vez de nós fecharmos as nossas brechas, nós abrimos as nossas portas e damos a oportunidade para ele. É certo que quando nós estamos cheios da palavra de Deus, nós estamos cheios do Espírito Santo. E cheios do Espírito Santo, nós não nos desviamos. Isso é simples, é dessa forma. Isso quer dizer que você não vai pecar? Não. Isso quer dizer que você até pode pecar. Mas isso quer dizer que o seu pecado, com certeza, dia após dia, ele vai diminuir. E momento a momento ele vai cair. Não é você que tem que cair, é o pecado que tem que cair. É ele que tem que ser jogado fora da nossa vida, não a nossa vida jogada fora de Cristo. É assim que nós temos que pensar. É assim que nós precisamos agir. Nós temos dado mais ênfase para as batalhas do que para o que Cristo tem feito às nossas vidas. Efésios 6:10 diz: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. O poder de Deus é maior sobre a nossa vida. Se você está pecando, se você está falho, se você está se desviando, peça para Cristo, porque Ele tem o poder para te livrar disso. Ele vai te afastar disso. Se você tem dúvidas disso, você precisa voltar, sentar e conversar de novo com Ele. A palavra de Deus é repleta, onde ela diz que Deus está contigo. O próprio Cristo fala: eu vou, mas vou enviar o Espírito Santo que vai habitar em vocês. Isso significa que antes ele andava do nosso lado, agora ele anda em nós. Ele está dentro de nós. Nós somos o templo dele. E nós não podemos profanar esse templo. Romanos 8, de 38 a 39 diz: pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada, absolutamente nada vai nos separar, porque nós somos salvos por Ele, nós somos escolhidos por Ele, nada vai nos separar, mas pode nos distanciar.
Você tem duas escolhas. Ou ficar distante dele, ou se aproximar dele. Dia após dia, batalha a batalha, luta após luta, momento após momento, dificuldade após dificuldade, sem dar crédito ao inimigo. Sem dar poder ao inimigo, porque o inimigo não tem poder nenhum. O poder é único e exclusivo de Cristo. O texto deixa isso claro. E nós estamos convictos disso. Qual a nossa convicção diante disso? Nós temos essa certeza absoluta na nossa vida. Se nós temos, nós precisamos mudar. Se nós temos essa certeza, nós temos nos entregado muito mais às tentações do inimigo. Se nós temos essa certeza na nossa vida, que Cristo é o foco principal da nossa vida, é o alvo que nós temos que alcançar, nós precisamos retomar o nosso caminho. É simples. Porque o nosso pecado, como foi dito agora há pouco, ele nos contamina. E contamina aqueles que estão ao nosso redor. Ele influencia a nossa igreja. Ele influencia aqueles que precisam ouvir a nossa palavra. De certo que aqui todos vocês já tiveram a oportunidade de encontrar alguém que talvez nem fosse cristão, que vem pedir uma orientação, uma palavra para você. E aí, o que você vai dizer para ele? Desculpa aí, eu não posso te dar essa orientação hoje que eu estou em pecado. Ou você mesmo em pecado vai dar uma orientação para ele. Ou você vai se preparar para dar orientação para ele sem pecado, para dar uma orientação pura pelo Espírito Santo. Paulo indica que nós precisamos nos proteger do pecado. Revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra a cilada do diabo, lá em Efésios 6:11. As forças espirituais e imateriais que cercam a nossa realidade humana estão sempre prontas para nos pegar. E se não nos revestir do próprio Deus, não temos como resistir. Se nós não estivermos revestidos de Cristo, por isso que ele fala, revestivos de toda a armadura de Deus, se prepara. Se prepara porque essa batalha é séria, essa batalha é dura. E se você estiver revestido de Deus, você vai resistir, você vai vencer essa batalha. É interessante nós vermos dessa forma. É importante nós vermos dessa forma. Porque quando nós estamos vendo assim, nós sabemos que não importa o que aconteça, se eu estiver preparado em Cristo, eu jamais serei afetado pelo inimigo. Vou e posso passar por dificuldades. Posso passar até por momentos em que o inimigo pregue peças sobre a nossa vida, mas nós venceremos todas elas porque Cristo é maior em nossas vidas. É assim que nós temos que ver. Eu dizer tratar fica meio forte, mas eu acompanhei um abrigo de adolescentes e eu citei uma vez para um deles que as coisas aconteciam na vida dele e ele teimava dizer que era o inimigo que estava sobre a vida dele. E aí eu fiz ele pensar. Se você é tão importante para o inimigo, quanto mais para Deus. Porque se o inimigo quer você, é porque você tem uma importância no reino de Deus. Se o inimigo quer você, ele sabe que você vai fazer diferença. E se você não estiver pronto para o reino de Deus, você não vai fazer o reino de Deus vencer. É interessante. Já pararam para analisar dessa forma? Se você está passando por batalha espiritual, por dificuldades, é porque o inimigo acha que você tem um valor muito grande. E eu digo que Deus tem essa certeza.
Deus não acha que você tem valor. Ele tem a certeza do seu valor. Tanto que você foi comprado por um alto preço no sangue derramado na cruz. Porque senão ele não daria o seu filho para poder passar por tudo que ele passou por você. Vocês já analisaram isso? Nós precisamos analisar isso. Se o pecado tem batido a nossa porta, se o inimigo tem assediado, é porque nós temos valor. Então, se nós temos valor, nós temos que fazer uma escolha. Aonde que nós vamos seguir? Para que lado que nós vamos correr? Para o lado de Cristo? Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo 5, verso 8, ele diz: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo, procurando a quem possa devorar. Ele vai querer devorar. O inimigo vem para isso. Para roubar, para matar, para destruir. É isso que ele quer fazer. E se você ceder, se você não estiver preparado, ele vai alcançar o objetivo dele. Porque nós vemos várias pessoas que acabam caindo em ciladas de morte. Tem pessoas que se envolvem em drogas. Tem pessoas que se envolvem no crime. Se desviam de tal forma que perdem a sua vida. Tem pessoas que chegam a se matar, envolvidas pela tentação do inimigo. O inimigo vem para fazer isso. Ele vem para te confundir. E essa confusão te destrói, te afasta de Cristo. E quanto mais longe de Cristo, mais propenso a essas coisas você vai estar. Por isso Paulo também diz que que existem dias bons e dias maus, mas tem dias que são piores. Tem dias que, meu Deus, não é assim que a gente fala? Tem dias que a gente acha que não vai vencer. Nesse dia, pega a palavra de Cristo. Leia ela. Estude ela. Ore. Peça. A igreja é um corpo. Esse corpo sustenta uns aos outros. Várias vezes nós citamos aqui. Uma unha inflamada dói o braço, que dói o dedo, que dói... Não é assim? Se você tem uma dificuldade, você precisa pedir ajuda. Ser humilde e reconhecer que você não está com condição para suportar aquele momento. Você precisa estar pronto para reconhecer que você está com dificuldades. E aí apresentar a Cristo. Senhor, coloca alguém na minha vida para que possa me direcionar. Senhor, coloca alguém na minha vida para me dar o caminho correto, para falar em seu nome, falar através do Espírito Santo que habita naquela pessoa, para poder falar comigo. Muitas vezes nós temos que pensar assim. Porque às vezes tem pessoas, e eu conheço pessoas, que não têm condição de parar para fazer uma leitura, de tamanha dificuldade e desespero que ela tem. Esses dias podem ser dificultosos, mas nós vamos passar por ele. Por isso nós precisamos estar revestidos com Deus. A batalha é muito grande, é uma luta que nós não conseguimos entender e não conseguiremos vencer sozinhos. Efésios 6:12, que foi lido agora em instantes, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Você não está brigando com
o seu chefe, com o seu cônjuge, com o seu parente. Você está lutando contra algo mais poderoso. Você está lutando contra uma condição que o inimigo colocou e tem te direcionado para poder cair nessa cilada. Por isso que Paulo diz que não é contra o sangue e a carne. Não é contra o seu parente. Não é contra o seu amigo. Não é contra o seu irmão. Tá? Essa luta é espiritual. Essa luta é muito maior. O inimigo não quer ninguém junto. O inimigo não quer ninguém unido. O inimigo não quer igreja cheia. O inimigo não quer sermão na praça. O inimigo não quer louvor na esquina. O inimigo não quer Cristo. O mundo está assim. As nossas televisões estão enxovalhadas disso. O mundo está enxovalhado disso. Onde você vai, você vê todo tipo de situação, todo tipo de corrupção, todo tipo de depravação. Porque o inimigo está dizendo para você aos poucos, isso é assim mesmo, isso está acontecendo. Fica tranquilo, isso aqui é normal. Não é normal, isso pode ser comum, não é normal, porque Deus não nos fez para o sofrimento, Deus não nos fez para ser errado, Deus não nos criou para fazer o erro. O pecado entrou sim na nossa vida. O pecado nos tornou caídos, mas Deus não nos criou assim, Deus nos criou puro. Mas nós temos aquela velha mania de fazer do nosso jeito. Para enquanto é tempo. Para enquanto ainda há condição de voltar. O alerta foi dado por Paulo. Há 2000 anos atrás, nós estamos tratando isso de novo. Sinal que nós não temos aprendido nada. Nós precisamos aprender sim. Nós precisamos voltar aos berços de Cristo. Nós precisamos voltar ao carinho gostoso, tá? Ao colo de Cristo. Eu separei 3 condições para nós estarmos falando sobre esse texto de hoje. Resistindo à batalha espiritual. Primeiro é que para resistir à batalha espiritual, nós devemos estar voltados para Cristo. Firmados em Cristo, atentos, alertas, como um soldado. Vocês já viram aqui soldado quando está na sentinela? Ele está sempre alerta. Ele não pode pestanejar. O pestanejar é aquele cochilo. Porque quando você cochila, o inimigo pode entrar. O inimigo pode atravessar as barreiras no momento que você pestanejar. Por isso que Paulo usa o soldado, usa a guerra, usa a armadura. Porque é uma batalha de verdade. É uma guerra firme. E como é que nós fazemos isso? Nos dedicando mais às coisas de Cristo, aprendendo mais sobre os valores de Cristo. Uma outra condição é que para resistir à batalha espiritual, nós devemos conhecer o nosso inimigo, não conviver com ele. Conhecer o inimigo não é conviver com o inimigo. Ou seja, conhecer o pecado não é conviver em pecado. Conhecer o pecado é saber que ele existe, mas ele está ali do outro lado, está longe de mim, porque eu estou perto de Cristo. Nós fazemos isso nos libertando. Sabe por quê? Porque começamos nossas batalhas sem nos preparar. Nós não nos preparamos para essas batalhas. Nós saímos durante o nosso dia simplesmente saindo.
Já viram aquele dia saindo? Você levanta de manhã, toma o seu café, fui. Será que você orou antes? Será que você leu uma palavra antes? Será que você fez uma devocional antes? Será que você se encheu do Espírito Santo o suficiente para poder sair para a batalha? Onde nós estamos é terra santa. Na nossa casa, no nosso trabalho. Então, quando nós chegamos, nós temos que nos preparar. Então, quando você chegar ao seu trabalho, ora. Leia uma palavra de Deus. Se for possível, reúna com as outras pessoas e ore. Mostre que você é diferente. Mostre que você é um cristão verdadeiro. Você não é um agente de Cristo. O agente de Cristo é aquele agente especial, né? Do FBI, aquele escondidinho, que a gente só fica sabendo na hora que precisa. Não é assim. Você não pode ser assim. Você foi preparado para ser embaixador. Nós somos embaixadores, a palavra de Deus diz isso. O embaixador, quando vai a algum lugar, ele defende o seu estado. O nosso estado é o reino de Deus. Nós temos que defendê-lo. Nós temos que representá-lo da melhor forma. Nós temos que falar pelo nosso estado, o reino de Deus. E nós não temos nos preparado para isso. Uma outra condição para resistir à batalha espiritual é que uma grande batalha só pode ser vencida com muito empenho, com muita dedicação, com muita oração e confiança. Não foi o inimigo que disse: posso dar todos os reinos desse mundo? O inimigo disse isso. Satanás disse isso para Cristo. Eu posso te dar todos os reinos desse mundo. Se ele pode te dar todos os reinos desse mundo, ele pode fazer muita coisa sobre a sua vida. Mas o poder de Deus é maior. E para isso você tem que estar revestido do poder de Deus. Cristo não cedeu à tentação, porque ele conhecia a palavra de Deus. Porque ele sabia a palavra de Deus. Porque o inimigo vai usar formas para deturpar tudo, para te dizer que é tranquilo. Mas quando você sabe, você conhece a palavra de Deus e está cheio do Espírito, você tem como resistir a tudo isso. Você precisa se preparar mais. Você precisa estar pronto para essa batalha. Para finalizar, para resistir à batalha espiritual, a displicência com que dedicamos a nossa vida com Cristo determina a forma como será a nossa batalha. Se você está displicente, a sua batalha vai ser mais dolorosa. Se você está preparado, a sua batalha pode ser árdua, mas você sabe que vai vencer. Como o povo no deserto, que estava lutando, e Moisés orava que os irmãos seguraram seus braços, porque eles sabiam que enquanto estivessem com Deus, eles venceriam. É assim que tem que ser a nossa vida. Sem a busca de Deus, meditação na palavra, oração, deixa o cristão vulnerável a problemas morais, investidas de Satanás sobre a nossa vida. O diabo sabe as suas fraquezas. E ele pode te levar ao pecado. E com isso, te contaminar. Para concluir, Efésios 6,13 dá a resposta para nós. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabalável. Se nós estivermos preparados, nós vamos resistir. Nós vamos passar por tudo isso. E vamos vencer essa batalha. E vamos ficar inabaláveis. Porque se nós passamos por tudo isso, nós amadurecemos ainda mais na nossa fé. A vitória já foi dada em Cristo.
o nosso Salvador. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai amado, mais uma vez nós te agradecemos, Senhor, por essa palavra lida, pela sua orientação, Pai, que nós possamos estar nos revestindo cada dia mais, Pai, da sua palavra, se aprofundando ainda mais, Senhor, nos seus estudos. Pai, hoje nós temos sentido, Pai, que é necessário mudança. E se nós sentimos isso na nossa vida, Senhor, nós estamos no lugar certo. Se esse é o momento de mudança, Senhor, que nós possamos nos arrepender, porque o Espírito Santo de Deus mora em cada um de nós, Pai. Que todos os dias, Pai, o Senhor possa nos revestir como um soldado e nos submeter, Pai, a Cristo Jesus, o Salvador da nossa vida, e que nós possamos rejeitar o pecado. Que nós possamos crer, Pai, dia após dia, nessa verdade, que é uma verdade sua. Para que nós possamos viver em glória para sempre. Amém. Queridos irmãos, quero primeiro tomar uma aguinha. Antes de encerrar, eu queria agradecer a presença da nossa visitante, Adriana. Né? A Adriana, ela é lá de São Paulo, né? Nós conhecemos a região que ela vem, de lá de São Paulo, da capital. Ela é de uma outra denominação, tá? É Bola de Neve, né? É isso, da igreja Bola de Neve, mas veio conhecer a nossa igreja, ela está passeando. Tá? Seja muito bem-vinda, minha irmã, que os irmãos possam te cumprimentar. Né? Eu não sei como é que está o cafezinho hoje, mas deve ainda ter um golinho de café ali, não sei como é que está. Né? Que a irmã fique à vontade, aproveite a nossa cidade, conheça a nossa cidade e seja muito bem-vinda à nossa igreja. Tá bom? Tá? E também quero agradecer a presença da Luana e do Odinei, né? Que já são dessa igreja, né? Já foram dessa igreja, né? Eu fico muito feliz, tá? Que os irmãos vieram hoje, espero que os irmãos voltem, espero que os irmãos tenham gostado e sintam-se na casa que é de vocês, né? Lógico, né? Fiquem à vontade, tá? Muito obrigado pela presença de vocês hoje, pela presença de todos os demais e nós ficamos tristes pelos irmãos que não puderam estar aqui hoje por conta da saúde, alguns afastados por Covid, outros por outros problemas de saúde, mas a nossa igreja está praticamente toda fora hoje. Semana passada já esteve ruim, hoje também, mas nós pedimos para Deus, tá, cuidar e curar todos eles. Amém? Quero convidá-los para o dia 21. A psicóloga Elidete, os irmãos conheceram ela no dia da ação social. Ela é uma psicóloga, tá, da rede municipal, nós a conhecemos, ela tem nos auxiliado no reforço escolar, em algumas orientações, e está preparando também alguns trabalhos para adolescente com a nossa igreja. Inclusive, nós temos uma geladeira que vai virar uma biblioteca, né? Então ela também tem auxiliado nesse processo conosco. Esse é um projeto dela. Então dia 21 tem uma palestra para as mulheres, eles chamam de treinamento Radassa. Tá? É para falar com as mulheres. Tá? Então as mulheres da nossa igreja estão convidadas dia 21 às 9 horas no Hotel Marruá. Tá? E durante a semana eu vou pegar mais detalhes, ela me passou ontem, meio corrido. Então durante a semana eu vou pegar mais detalhes, aí eu passo para as irmãs. Na quarta-feira nós temos nosso estudo bíblico, na quinta nossa reunião de oração, sempre às 19 horas, e o nosso culto no lar na sexta-feira, que nós ainda não temos o endereço ainda para nós realizarmos, mas durante a semana nós vamos nos falando pelo aplicativo. Sábado nós temos o nosso reforço escolar com as crianças da comunidade a partir das 13 horas, e à noite, se tudo der certo, nós vamos para a Bodaquena. Né?
Sexta-feira? Então está marcado sexta-feira na casa do Emerson e da Rose. Na casa da Rose e do Emerson. Todos estão convidados para participar. Tá? Um momento gostoso, um momento que nós trabalhamos, inclusive o texto bíblico que nós tratamos hoje. Aí nós vamos debatê-lo, um momento bem gostoso. Tá bom? Então, não temos mais recado. Temos mais algum recado, Denise? Ah, tá. Dia 27 de agosto, nós temos um encontro de casais em Aquidauana. A nossa igreja foi convidada. Né? E a nossa igreja foi convidada não é só para falar, tá, beleza. Não, é para ir mesmo. Tá? Inclusive, tá, vai ter uma pessoa muito especial que vai estar falando com os casais lá. Né? E os irmãos vão gostar. Eu acho que os irmãos conhecem, tá, quem é que vai estar ministrando a palavra lá com eles. Né? E vai ser um momento muito bom, que vai ser o dia que nós vamos iniciar os nossos trabalhos com casais para a nossa igreja aqui. Interessante, né? Nós vamos para Aquidauana, vamos fazer a atividade lá e depois nós vamos iniciar os nossos trabalhos de casais aqui na nossa igreja. Esse semestre é o semestre que nós vamos trabalhar com famílias, principalmente casais e jovens. Então, se os irmãos tiverem alguns jovens e casais para indicarem, para falar, vir aqui na igreja falar conosco, pode vir. Tá? Nós estamos preparando um grupo para poder atuar com esses casais. Ok? Queridos, eu acho que nós já encerramos todos os assuntos. Estamos encerrando propriamente o nosso culto. Eu quero convidar os irmãos a estarem de pé para fazermos uma oração final, uma oração de encerramento. Amado Pai, nós te pedimos, Senhor, para que possa estender bênçãos, Pai, sobre as nossas vidas. Senhor, que o Senhor possa estar cuidando de toda a sua igreja, Pai. Cada pessoa, Pai, que já atravessou essa porta, Pai, já adentrou essa igreja, que o Senhor possa estar levando essas bênçãos que nós recebemos aqui, Pai. Fala aos corações de cada um. Nós não sabemos, Senhor, como é que o Senhor vai levar essa palavra para cada um desses irmãos. Mas, Senhor, nós sabemos que o Senhor pode tudo. E nós sabemos que o Senhor vai atender todas essas bênçãos. Porque nós temos necessidades, Pai, e o Senhor atende as nossas necessidades conforme aquilo que o Senhor acha que é o momento. Obrigado, Senhor, pela nossa vida, pela nossa igreja, Pai, e nos fortalece, e nos dá, Pai, uma semana cheia de graça e de bênçãos. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Está encerrado o nosso culto de hoje. Que os irmãos possam estar conversando, confraternizando e se cumprimentando.